Thaleson Assunção e eu sou professor de literatura. Hoje iremos falar dessa obra maravilhosa chamada Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, escrita no ano de 1881. Essa obra marca o início do realismo no país e é conhecida principalmente pela sua maravilhosa dedicatória ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Você pode nunca ter lido esse livro, mas se já ouviu o título, provavelmente o conhece por essa dedicatória. Algumas características do personagem, do protagonista, que são interessantes para que você consiga compreender a construção total da obra. Ele vinha de origem abastada, ou seja, ele tinha uma família com dinheiro, e isso contribuiu muito para a personalidade do personagem. Ele era bastante interesseiro, o que fazia com que ele desprezasse certas pessoas da sociedade. Por exemplo, em um dos romances dele, em que ele fez pouco caso da mulher apenas porque ela era coxa, ela mancava. Então, segundo ele não poderia se casar com ela. Inclusive, ele até mesmo diz: por que coxa se bela, porque bela se coxa. Contradizendo que uma pessoa bonita não poderia ser coxa. O rosto, o corpo era todo belo, mas por ser coxa, ele não poderia ficar com ela. Brás Cubas também era muito preguiçoso, pela sua origem abastada, pelo seu dinheiro, que ao ver dele era infinito. Ele nunca teve interesse em trabalhar, nunca teve interesse em construir grandes coisas, então ele nunca correu atrás de nada. Era um personagem medíocre, que nunca conquistou coisa alguma. Não conseguiu se casar, não teve filhos, não teve emprego, não teve nada. Mas para ele, isso não é tão ruim assim. Segundo ele, pelo menos ele não deixou nenhum herdeiro na terra, nenhum filho que pudesse ver as mazelas do mundo. Essa obra é bastante interessante porque ela inicia com o fim, depois ela volta para a infância de Brás Cubas e só então segue dando continuidade à história normalmente contada, como já conhecemos em outros livros, uma sequência lógica e cronológica. Para Brás Cubas, que morreu de pneumonia, isso não foi a causa morte dele. Segundo ele morreu de uma ideia fixa. Ele ficou tão fissurado, uma vez que decidiu, do nada, criar um emplasto, um remédio que pudesse curar todas as doenças do mundo, físicas ou psicológicas. E essa ideia veio na cabeça dele de repente e ficou por lá. Ele ficou tão apegado a essa ideia que em um dia esqueceu-se da janela, deixou-a aberta, entrou um vento, pegou uma pneumonia e morreu. Apesar de a doença ter sido o que matou para ele, o que o matou foi a ideia fixa de criar esse emplasto, que não era interessante para ele, porque ele queria ajudar a humanidade, ele queria salvar as pessoas. Ele simplesmente queria fama, e o nome desse remédio, o nome nas manchetes dos jornais, era o que interessava a ele. Logo em seguida temos a infância de Brás Cubas, que não foi uma criança fácil. Ele sempre ia trabalhar com os adultos, ele tinha um escravinho e vivia batendo nesses escravos, usando escravos de cavalo. Foi uma criança muito difícil de se lidar. Até a idade adulta ele também foi muito difícil de se lidar. E depois ele descreve as paixões dele, que foram 3 ao todo. Temos Marcela, a prostituta, o amor de 11 meses e 15 contos de réis. Temos a coxa, que foi a que eu disse que ele não quis ficar com ela. E temos mais uma outra, que foi o amor da vida dele, que ele foi num casamento quase que arranjado, mas acabou não dando certo, porque a mulher casou-se com outro, o que não impediu de ele ficar com ela. Eles ficaram amantes por um tempo, até que o marido da mulher teve que se mudar para outra cidade, então tiveram que se separar. Depois de que o Brás Cubas se apaixona por essa prostituta e o pai dele descobre que ele está gastando todo o dinheiro da família comprando coisas para ela, ele manda o filho estudar em Portugal, num dos cursos que era considerado a elite intelectual da época, que era o curso de Direito. Na faculdade também não foi diferente, foi um aluno medíocre, não tinha interesse nos estudos, então nunca sobressaiu também na faculdade. Aspectos da obra. É um romance realista, então é uma característica da sociedade, como o autor gostava de fazer em todas as suas obras. Ele caracteriza a cidade, é um romance urbano, do período realista,
e ele sempre busca retratar a sociedade de maneira real, sem nenhum eufemismo, sem nada que possa mascarar as mazelas da sociedade. Como eu disse no início, ele marcou o início do realismo no Brasil. É uma obra de grande importância de um dos autores mais importantes da nossa história. O texto da obra é desfragmentado seguindo um tempo psicológico. Como eu disse anteriormente, ele não segue uma ordem lógica, ele não começa, depois vai para o meio e depois para o fim. São várias etapas que vão voltando, depois tem da própria memória do autor, e depois ele vai para o futuro, volta no passado. É realmente uma bagunça de tempo. Então você tem que prestar bastante atenção na leitura para conseguir acompanhar as ideias do autor. O pessimismo e o ceticismo não são características unicamente da obra, são características próprias do autor, Machado de Assis, que não acreditava muito no ideal da sociedade, ele não via a sociedade como sendo uma coisa boa, e isso é refletido na própria obra. Brás Cubas também não acreditava na boa vontade humana, na bondade do ser humano, então isso é muito característico do personagem. A filosofia de Quincas Borba. Quincas Borba é um filósofo amigo de Brás Cubas, que criou uma filosofia que é uma caricatura do humanismo, a chamada humanitismo. Segundo Quincas Borba, os seres humanos estão, assim como os animais, interessados apenas no bem próprio. Eles irão pisar, eles irão machucar, eles irão matar, se necessário, as pessoas para adquirir os seus bens, adquirir o que eles consideram importantes para eles, sem levar em consideração o bem-estar da outra pessoa. Naturalmente, você tratar de memórias do próprio Brás Cubas, o narrador é personagem, tanto participa da obra quanto conta. A linguagem que o autor utilizou para escrever Brás Cubas é bastante objetiva. Ele não fica escrevendo várias linhas apenas para poder enrolar a história, para poder aumentar o conteúdo. Ele não se foca muito em cenários, ele vai direto à história. Eu quero falar isso, eu vou falar isso. Simples, sem nenhum acréscimo de história. Uma coisa importante e interessante que tem na obra, por causa dessa linguagem objetiva, são capítulos feitos pelo autor, feitos unicamente para alfinetar, para provocar o leitor. Ele coloca um capítulo chamado capítulo inútil. Um capítulo que depois de ele escrever o anterior, ele diz: você não precisava ter lido isso. Realmente foi um capítulo bastante inútil, não vai acrescentar em nada na minha história. Outro capítulo é composto unicamente por reticências. São 15 linhas de reticências, vários pontos. A ironia presente na obra é muito grande. O autor descreve a sociedade de maneira irônica. Ele sempre aponta, ele sempre alfineta a construção social do período em que a obra foi escrita, mas isso também pode ser refletido até mesmo na nossa sociedade contemporânea. A metalinguagem também é muito presente na obra. O autor cita, o autor escreve e fala junto com o leitor. Ele fala: não, agora eu estou escrevendo este livro por causa disso, agora eu estou escrevendo esse capítulo por causa disso. E isso é um livro. Ele usa a própria linguagem do próprio livro para falar do livro. A intertextualidade também é muito presente na obra, fazendo uso até mesmo de autores gregos. Ele se escreve sobre autores gregos dentro da obra, escreve sobre filósofos, vários autores diferentes aparecem dentro da obra. A crítica social vem muito presente, então, como eu disse, é uma característica do realismo. E ele sempre está descrevendo a sociedade de maneira extremamente crítica e julgando os comportamentos sociais. Por isso ele constrói os seus personagens de maneira alegórica. Ou seja, você pode ler os personagens da obra como uma representação social, uma representação da própria sociedade em que a obra se passa na construção social. Finalizando tudo isso, é uma obra um pouco complexa de se ler, por causa da maneira como foi construída, e os resumos não vão ser suficientes para que você consiga compreender plenamente esta obra. Então, leiam, absorvam, respirem Machado de Assis, respirem Memórias Póstumas de Brás Cubas.